O ajuste fiscal que o seu governo, o governo ilegítimo do Michel Temer representa, não coaduna com o seu discurso de melhorar a educação pública. E é por isso que é fundamental a gente estar aqui. Eu não queria estar aqui, gente. Eu estou aqui porque esse ministro não entra em nenhuma universidade pública do país. Não tem vergonha, não tem coragem. O MEC não entra em nenhuma universidade pública. Pode me ouvir agora um pouquinho? Posso. Te ouvir. Bom, vamos lá. Primeiro, não é verdade que eu não entro em nenhuma universidade pública do Brasil. Eu já estive na Universidade Federal do Amazonas, eu já estive na Universidade Federal do Tocantins, eu já estive na Universidade Federal do Vale do São Francisco, eu já estive na Universidade Federal de Sergipe, eu já estive na Universidade Federal de Santa Catarina. Bom, eu não vou aqui dizer tantas quantas as universidades que eu visitei ao longo desses 6 meses como ministro. Eu te ouvi, eu pediria que você me ouvisse um pouco, por favor. Eu acho que faz parte da democracia o debate. E tive e voltarei tantas vezes seja necessário. Apenas acho que muitas vezes essa postura, que é muito comum em alguns segmentos do movimento estudantil de intolerância, de dono de uma verdade única e exclusiva, ele não é uma postura adequada até para o debate dentro de uma universidade que pressupõe democracia e respeito ao contraditório, à opinião divergente. Então, primeiro que eu não tenho receio nenhum de entrar em nenhuma universidade brasileira, e já entrei, como citei, em todas essas que eu mencionei. Algumas delas eu fui até recebido com muita austeridade. Algumas delas eu fui quase que agredido fisicamente. E não tenho medo de entrar, porque eu tenho como propósito, como ministro da Educação e como homem público, sobretudo, convencer as pessoas não pela força, mas a partir de convicções e de contexto que represente ideias. É isso que eu proponho. Respeitando quem pensa diferente e reafirmando as minhas convicções. Segundo ponto que eu queria considerar na tua palavra, com relação à tua palavra, de respeito à questão da PEC 241, da PEC que hoje está no Senado, com outro número, 55, e que você diz que retira recursos da área da educação. E eu te afirmo de forma muito clara e objetiva que essa PEC ela não tira um centavo da área da educação. E aí eu vou explicar para a plateia aqui presente, eu queria até que você trouxesse para o artigo da PEC que tira dinheiro da educação. Porque a PEC trata de equilíbrio fiscal global, é uma PEC global, que determina que o governo não vai gastar mais do que aquele limite. Se o governo federal quiser, por exemplo, dotar o orçamento da União exclusivamente de recursos para educação e saúde, poderá fazê-lo. É uma decisão do Congresso Nacional. Aliás, quando nós assumimos o Ministério da Educação em maio, o orçamento do Ministério da Educação como é hoje, era de 129 bilhões de reais. E o governo que você defende, que foi tão bom para a educação, ele tinha decidido cortar por contingenciamento, ou seja, congelamento do orçamento, 6 bilhões e 400 milhões de reais. Você se lembra disso? Aliás, a presidente Dilma tinha cortado no ano passado 10 bilhões. Esse ano ela cortou 6 bilhões e 400 milhões de reais. Quando nós assumimos o Ministério da Educação, tinham tido um corte de 6 bilhões e 400 milhões de reais. Quando nós assumimos o MEC, eu levei ao presidente a decisão de que repusasse os recursos do Ministério da Educação. E ele repôs dos 6,4 bilhões cortados, 4,7 bilhões de reais. Foi o que nos permitiu, meu caro estudante, retomar investimento nas universidades federais e nos institutos federais. A gente tinha cerca de 700 obras paradas ou praticamente paralisadas nas universidades e nos institutos federais de educação do Brasil. Desde 2014, não se executa 100% do orçamento de custeio das universidades federais e dos institutos federais. Até bolsa de estudo no exterior estava atrasada junto à CAPES. Então a gente normalizou isso tudo. A gente não tinha orçamento público no Ministério da Educação para pagar
a renovação dos contratos do FIES. Todo mundo acompanhou aqui, a gente teve que ir ao Congresso Nacional, pleitear um crédito suplementar de 700 milhões de reais, que demorou 3 meses para ser votado, para garantir os recursos relativos ao FIES. Então, eu quero te dizer que, claramente, não é verdade que corta recursos da área da educação. O orçamento do próximo ano já está no Congresso, é de 139 bilhões, 10 bilhões a mais do que desse ano, um crescimento superior a 7%, ou seja, que corresponde pelo menos à inflação, e, consequentemente, isso não tem nenhuma lógica. O que tira do dinheiro da educação, sabe o que é? É um país em recessão. Porque o Brasil assistiu, a partir dos governos do PT, a pior recessão da história econômica. Desde o início do século passado até hoje, quando se tem estatística econômica, o Brasil não viveu uma recessão tão grave que produziu 12 milhões de desempregados. Essa é a verdade, que vocês não querem enxergar e debater de forma clara. Isso quebrou o Brasil. Quando o Brasil quebra, do ponto de vista de recessão, todo mundo sabe, quem estuda economia e administração e até quem estuda direito, a receita pública diminui, a arrecadação diminui. Diminuindo a receita, diminui a aplicação em educação e saúde. Então, essa foi a realidade que nós herdamos. Então, eu estou aí aberto ao diálogo, ao debate. Se quiser convidar para o debate, nós estamos abertos. Muitos imaginavam que a gente ia cair naquela falácia de colocar a polícia para tirar estudantes na força. Eu não vou fazer isso. O governo não vai fazer isso. Então pode esperar sentado ou deitado se quiser. A gente não vai fazer isso. E tem mais. E muitos de vocês da UNE imaginavam que ia viabilizar o Enem para 8 milhões e 600 mil estudantes. E quebraram a cara. A gente garantiu 97% do Enem. Quebraram a cara. Não me permita. Você não me permita.